dois, três. Graça e paz, boa noite, amada igreja, amém? Estamos aqui, para mais um culto, para adorar, louvar e bendizer o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, dar o início a esse culto, Em Isaías 49, versículo 15. É uma oportunidade muito boa da gente estar assim, eu gosto sempre de dizer, primeiro dia da semana, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui consagrando todo o restante da nossa semana. Quando a gente vem para participar de um culto, para adorar e bendizer o Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor que toda semana é consagrada a Ele. Então, Ele é que vai sempre à nossa frente, para resolver todas as situações, todas as questões da nossa vida, para nos garantir vitória. Aleluias. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça dos filhos do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Então, aqui é uma palavra do Senhor a respeito do povo de Israel. Era um povo que eles andavam errante, eles tinham as suas dificuldades, suas fraquezas, eles se afastavam do Senhor, eles acabavam indo por caminhos que não agradavam ao Pai, mas Deus sempre foi com a sua eterna bondade e é até os dias de hoje. E isso também traz para nós, os gentios, Nós que não somos da tribo de Israel, mas nós somos gentios, onde o evangelho foi nos anunciado, apesar de nossos erros, das nossas falhas, o Senhor sempre está conosco, o Senhor está sempre pronto, de prontidão para nos ajudar, para nos perdoar, para nos guiar, para nos amar. Então, hoje, assim, como é um dia assim bem especial para nós mulheres, nós mães, o Senhor está dizendo aqui para o povo de Israel que, se você ler antes, alguns versículos antes, você vai ver que o Senhor fala assim, que veio para o povo dele e que ia levantar o povo dele como um povo que ia conduzir, até e mostrar para as outras nações a bondade desse Deus maravilhoso. E assim que Deus tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo, porque independente de qualquer circunstância, Ele nos ama. Nós sabemos que às vezes a gente vê aí muitas falas, muitas falas bonitas acerca das mães. Realmente, existem muitas mães, que elas são capazes de dar a sua própria vida pelos seus filhos. Elas se sacrificam, Eu conheço mães que muitas vezes deixou de se alimentar para dar alimentação para o filho, passou fome, passou necessidade, mas o que tinha acabou dando para o filho se alimentar, Então, assim, mãe é aquela que apoia, que ajuda, que orienta, que cuida. Então, é um papel muito especial. Porque é que Deus falou de mãe e não falou de pai, Uma vez que Ele é pai. Ele está no masculino. Mas o que? Ele se referiu o tempo todo, se você for ver na Bíblia, a maioria das vezes, ele se refere à mãe. Porque que mãe é uma só, porque ela gera, mas pai você pode ter muitos, Então, assim, mãe, ela é única, ela é exclusiva, ela é diferente. Então, por isso que Deus, ele pega e coloca a mãe como aquela que chama atenção para o amor dele, como o amor dele, E assim, a gente vê que tem muitas mães que se sacrificam mesmo pelos filhos, fazem o máximo que elas podem. Isso sem negar que quando o Senhor falou aqui, mesmo naquele tempo como nos dias de hoje, infelizmente tem mães que não têm esse amor pelos filhos, Abandonam os filhos, só gera aquelas crianças ali, depois abandona, dá para outras pessoas criarem, não entende verdadeiro significado. Quantas mães que infelizmente deixam seus filhos sós em casa para ir fazer a sua própria vontade para uma balada e para uma festa, Sem se preocupar de deixar aquelas crianças ali. Outras vezes só está preocupado com o seu dia a dia, correndo atrás de uma coisa e de outra, e muitas vezes não cuida realmente como deveria cuidar na questão da educação dos filhos,
Mas existem as mães que elas, apesar de toda a luta, de toda a dificuldade, elas estão ali presentes em todos os momentos, em todas as áreas. Elas são capazes de dar a sua própria vida para os seus filhos. Então é isso que o Senhor está dizendo para nós. Você não deve se sentir entristecido, fraco. Muitas vezes o inimigo vem dizer que você não tem Deus com você, que Deus não está olhando para você, que Deus não se importa com você. Ele se importa sim conosco, Ele nos ama e Ele é capaz de fazer aquilo que uma mãe, uma verdadeira mãe é capaz de fazer. E ele diz assim, e será que tem mães, né, que não se compadece do fruto do seu ventre, aquilo que eu acabei de falar, gera a criança e dá lá para outro criar, não está nem aí, né? Acha ainda muitas vezes que a criança não passa de um estorvo na sua vida. E tem muitas que vai levando assim, mas assim, dessa mesma forma, né? Mas a verdadeira mãe, ela tem aquele cuidado no gerar do filho, ela tem um cuidado na hora de ganhar a criança, ela tem um cuidado de cuidar enquanto é criança, ela se preocupa com o futuro dos filhos. E assim, eu gosto sempre de dizer, filho vai ser sempre filho, né? Filho, filha vai ser sempre. Por quê? Porque uma mãe, ela vai estar sempre ali com o filho no coração, ainda que o filho vá embora, vá distante. E nós sabemos que no dia de hoje, para algumas pessoas, é muito triste não poder ter a sua mãe do lado, não poder homenagear, não poder dar um abraço, né? Para aqueles que perderam suas mães, saiba de uma coisa, o Senhor se faz presente como papel de pai e como papel de mãe, de cuidador, de guardador, daquele que foi amado, que ama, né? E nós precisamos entender que apesar de sermos gratos e felizes por termos sido gerados de pais, de mães, aqui na terra, a principal geração nossa é de Deus. Nós somos gerados novamente em Deus através de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos ficar de pé para orar nesse momento. Agradecer mesmo ao Senhor por todo o cuidado, por todo o amor que Ele tem nos dado, né? E que Ele faz papel mesmo de pai e de mãe. Aleluia. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes nós até nem merecemos, mas não é pelo nosso merecimento, é pela graça, pelo favor imerecido, pelo teu amor, Pai. Ai de nós se o Senhor não nos amasse, Senhor. Ai de nós, Senhor, se o Senhor olhasse para nós como nós somos imperfeitos, mas por causa do teu grande amor, o Senhor deu o teu único filho para salvar as nossas vidas, para derramar o sangue precioso sobre nós. E não é mais para nós que o Senhor olha. O Senhor olha para o teu filho, o amado Jesus, que está sobre nós. Pai, abençoa a vida de cada mãe, Pai. Pai, desperta aquelas mães, Senhor, que talvez hoje parou para pensar por ter abandonado seu filho, por ter deixado de lado. Que o Senhor dê, Senhor Deus, a chance de um novo recomeço, meu Pai. Meu Deus, que haja conserto no meio dessas famílias, conserto no meio dos filhos e das mães, Pai. Meu Deus, obrigado por aquelas mães que têm sido carinhosas, cuidadosas, meu Pai, que têm zelado os seus filhos, que o Senhor continue prosperando essas mães, abençoando. Meu Pai, aquelas mães que têm feito papel de pai e de mãe, que muitas vezes se sente tão angustiada por não poder dar o melhor para os seus filhos, meu Pai. Que o Senhor visite nessa hora, que o Senhor alcance essas mulheres, ó Pai, e dê a elas a força que elas precisam, a sabedoria que elas precisam, os recursos que elas precisam para dar o melhor para os seus filhos, Pai. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Som. Graça e paz, igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do papai? Aleluia. Que ele possa transbordar nossos corações com o amor dele, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Aleluia.
Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com os frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com os frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor vai te ungir com óleo de alegria hoje. Aleluia. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou Como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora
volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. O Senhor vai colocar um novo cântico, uma nova dança em você. Aleluia. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora volto com frutos. Aleluia. Um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz tudo aquilo que tem fôlego de vida. Louve ao Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para adorá-lo no primeiro dia da semana. Nós estamos entregando as nossas primícias ao Senhor. Aleluia. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso Até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Só tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Pede para Ele mover dentro de você, fazer a vontade dEle. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas
perdão é completo, Ele sara a minha alma, Ele sara a minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, Ele sara a minha alma, Ele sara a minha alma. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Para nós é um motivo de muita alegria de estarmos mais uma vez prestando culto ao nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. A palavra nós vamos falar sobre oferta e dízimo. Amém? Em Lucas capítulo 6. Amém? Lucas capítulo 6, verso 37 a seguir. Diz assim: não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenado. Soltai e soltai-vos-á. Soltai-vos e soltai-vos-ão. Dai e seja-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Porque com a mesma medida que medides, também vos medirão. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus de promessa, assim como nós cantamos, e um Deus fiel. E Ele o que espera de nós? A nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Tem muitos que falam pagar o dízimo, mas não é pagar, é devolver aquilo que não é nosso. E é uma questão de fé. O dízimo é mais uma questão de fé de que muitos pensam. E a Bíblia diz que tudo aquilo que formos fazer, se não for pela fé, é pecado. Então, quando a palavra diz aqui, dai e seja-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão. Então, o Senhor, quando Ele nos dá uma medida com abundância. Lembra daquela mulher, aquela viúva? Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ela doou aquele bocado que ela tinha. Aquele menino que tinha 2 pães e 5 peixes, foi para alimentar muitas pessoas. Então, quando nós devolvemos algo para Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa em nossas vidas. Amém? Você que vai ofertar e vai dizimar, vai ter um envelope aí na poltrona. Se senta à vontade, pode pegar e nós vamos orar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de orar, eu quero aqui desejar para o nosso irmão
Josi, que está nos assistindo. Ele não pode estar aqui presente, mas está nos assistindo. Eu quero desejar para ele um feliz. Ele fez aniversário, que Deus possa retribuir muito mais daquilo que ele pensa, que ele imagina. E aqueles outros irmãos que estão fazendo também aniversário, né, nesse mês, que Deus continua derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Amém? Como você pode ficar de pé? Nós estamos aqui no culto da vitória, culto da família, perdão. Culto da vitória na quarta-feira, irmãos. Eu já estou animado para quarta-feira, o culto da vitória. Mas nós estamos aqui no culto da família. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui, Senhor Deus, os teus filhos, Senhor, a fidelidade dos teus filhos, Pai, que o Senhor continua, Deus, dando a medida recalcada, sacudida na vida de cada um deles, ó Pai, que eles possam continuar sendo fiel no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem trazer, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, continua falando aos nossos corações, meu Deus. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Que ela possa, meu Deus, dividir, Senhor. Que ela tenha o poder de dividir o espírito e a alma. Que possa trazer realidades espirituais, Senhor. Que possa ser manifestada a Tua palavra de uma maneira com clareza, Senhor Deus, aos nossos corações. Senhor, envia os Teus anjos, ó Pai, em nossos lares, para visitar nossos entes queridos, para guardar, Senhor, para afirmar, para fortificar, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra, irmãos. Não duvide da bondade de Deus. Não duvide. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Amém. Gênesis capítulo 3, de 1 a 13. Amém? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E disse-lhe a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus
Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nus? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Toda queda do homem começou com a corrupção da nossa mente pelo engano da serpente. O apóstolo Paulo, ele escrevendo ao 2 Coríntios, ele falando à igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 3, ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pelo engano da serpente. E Paulo estava preocupado que não acontecesse novamente conosco a mesma coisa. A primeira coisa que precisamos observar é que a serpente é astuta. A palavra astuta, no grego, nos dá a entender que é uma sabedoria ilusória ou falsa. A segunda coisa que nós podemos tirar como lição nesse texto, a segunda coisa, que está claro nesse texto, que o objetivo de Satanás é corromper. É corromper a nossa mente. É corromper a nossa consciência daquilo que o Senhor, o projeto do Senhor para a vida da humanidade. Tudo que Satanás quer fazer em nossa vida é usar a sabedoria ilusória para danificar algo que é sua mente e fazer apartar da simplicidade, apartar de Deus. Interessante que, se você observar no capítulo 2, no versículo 25 lá de Gênesis, Adão e Eva andavam nus na simplicidade. Eles não olhavam para a nudez física, porque eles eram revestidos de glória. Eles andavam na simplicidade, na inocência. Mas quando eles abrem os olhos, a primeira coisa que eles notaram é que estavam nus. Perderam a glória. E Paulo, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 5, verso 4, Paulo diz que eles estavam tolerando de boa mente um espírito e um evangelho diferente do que temos ensinado. Apareceu para a igreja de Corinto, lá na igreja de Corinto, ensinamento, outro evangelho, outra doutrina que não era o ensinamento do evangelho. O evangelho transformador, as boas novas, a boa notícia. Muitos amados, ao entrar em contato com o mundo, descobre outro evangelho. Descobre a mente do mundo, que parece ser inteligente, moderna, contemporânea, de vanguarda, e na busca de exaltar o seu próprio ego. Um lugar no sol. E o engano da serpente
ela engana com a sua ilusão. Que no mundo, o mundo, ele tem ilusões. Não é visão, não, é visagem. No mundo. Mas quando os olhos deles foram abertos, eles notaram que estavam nus e se esconderam. A tendência é se esconder e ter medo da morte, porque e Adão, não é besta nem nada, ele esperou a mulher comer primeiro. Falou, se ela não morrer, eu vou comer. Porque Deus tinha falado com ele, se ele comesse, ele ia morrer. Mas ele pensava que ia morrer fisicamente. Mas ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a glória. Ele perdeu a sua inocência. Ele perdeu aquela intimidade que todos os dias, na virada do dia, o Senhor vinha ter comunhão. Falar com Adão. Assim como a serpente enganou a Eva, Satanás continua tentando nos enganar para corromper nossa mente, a fim de nos fazer desviar, nos afastar da simplicidade da pureza devida a Cristo. O que de fato acontece no que consiste no engano da serpente. A Eva, assim como Eva foi enganada pela astúcia, que Satanás Satã é aquele que engana, é o enganador, usurpador, ladrão, que a obra dele mata, rouba e destrói. E ele sabe que a humanidade tem uma alma, tem imaginação, tem sentimento, e ele trabalha muito em cima disso aí, na ilusão, no engano. E a primeira coisa que Satanás colocou no coração da mulher, de Eva, foi o questionamento de Deus. Lá no versículo 1 diz assim, é assim que Deus disse, está lá no versículo 1, é assim que Deus disse. Então colocou já uma dúvida, lançou uma dúvida no coração da Eva. Satanás sempre usará pessoas que parecem inteligentes, sábias, aos seus próprios olhos, usando a sabedoria ilusória para questionar Deus. O Evangelho de Cristo tenta apresentar, olha só, tem pessoas que eles não creem no Evangelho Salvador, o Evangelho transformador, a boa notícia. Então, eles querem colocar na mente, usada pelo engano do diabo, o outro evangelho, para corromper o Evangelho de Cristo, para nos apartar. Não aceite essas pessoas, elas são de outro espírito, não aquele espírito de salvação, aquele espírito de coragem, é aquele outro espírito que estava naqueles 10. Lembra? Quando Moisés mandou 12 para espiar a terra prometida, o outro espírito, não o espírito de fé, mas o espírito de medo, estava com os 10. O espírito de engano estava com 10. E
nos nossos dias, nós encontramos pessoas com esse outro espírito. Espírito de engano. Coloca em nós questionamento para com Deus. Coloca questionamento à lógica de Deus, à bondade, o caráter, o caminho de Deus. Porque muitas vezes não conhece o Senhor de uma maneira plena como Eva não conhecia. Não conseguia raciocinar a maneira correta sobre Deus. Tem gente que acha que Deus não é bom. Que foi ensinado, não faz isso não que Deus vai te castigar. O pai ensina ele pequeno. As crianças têm medo de Deus. Não faça isso que Deus vai te castigar. Ele vai te punir. Se esquece do caráter de Deus, da bondade dele. O segundo questionamento que o diabo colocou, a bondade de Deus. A ideia que Satanás usa contra Deus para convencer Eva era que Deus não era bom, aquilo que nós falamos. Os benefícios daquela árvore, o conhecimento do bem e do mal, o ser igual a Deus, olhando a história, parece fazer sentido, mas perceba que isso não é verdade, o que o diabo mostrou. Ele queria mostrar para Eva que Deus está escondendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí se fosse bom, ele não deixava você descobrir. O inimigo coloca dúvida, irmãos, na nossa mente. Coloca questionamento nas coisas, na palavra de Deus. Isso aqui é muito forte. Quando Deus nos nega algo, não é porque Ele está nos impedindo de desfrutar de algo bom, mas porque Ele tem algo muito melhor para nos dar. Porque nos parece agradável, provavelmente vai nos destruir, assim como destruiu a Eva. Porque vem com aquilo sutil, o engano, a sutileza, a ilusão. É isso que o inimigo coloca, a ilusão. Sempre por detrás de um pensamento do inimigo, vem algo para fazer o bem, dar esmola. Mas a ideologia de muitos, usado pelo engano do inimigo, é assim. E nós temos que buscar o discernimento, o espírito de discernimento, para saber que espírito que está operando. Você lembra de Pedro, quando Jesus estava falando que ele iria morrer? Não faça isso não, Senhor. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Você saber as coisas do homem, mas a Deus você não sabe nada. Jesus repreendeu. Naquele momento, Pedro vacilou, deixou ser usado pelo diabo, pelo engano. A primeira coisa, não permita que Satanás questione a bondade de Deus. A resposta da sua vinda, quando parece que o argumento contra Deus faz sentido, lembra-se de que é uma ilusão. Ainda que naquele momento você não consiga explicar, certamente há algo melhor que o Senhor lhe mostrará na frente. Apenas rejeite e busque a Deus com sinceridade de coração. E você encontrará a árvore da vida, a resposta que estamos buscando.
Outra coisa, não questionem a palavra de Deus, porque Satanás falou lá no versículo 4 de Gênesis. É certo que não morrereis. Deus tinha falado que se comesse ia morrer. O que é que o diabo falou? Olha só, colocou a dúvida na palavra que o Senhor tinha falado. Está lá no versículo 4, Gênesis 3. É certo que não morrereis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A segunda coisa que Satanás questionou foi a palavra de Deus. Ao assegurar que o que Deus tinha dito não aconteceria. Ele não apenas questionou a palavra de Deus, como chamou Deus de mentiroso. Foi onde que entrou a questão da incredulidade. Incredulidade, a definição de incredulidade é chamar Deus de mentiroso. É falar que a palavra dele é mentirosa. Foi o que o Satanás fez quando ele argumentou aqui. É certo que não morrereis. Todo o trabalho do inimigo só terá sucesso se ele conseguir anular a palavra de Deus. Quando ele anula a palavra de Deus no seu coração, a sua fé é morta. Porque a mentira vai ganhar da verdade. Isso que o Satanás faz. Anula a palavra do Senhor em nosso coração, rouba. Isso é muito forte, irmãos. Pois uma vez que a palavra de Deus não é verdadeira, você desprezará por completo. Muitos dizem que a Bíblia não é confiável, não é verdadeira, portanto, não é digna de confiança. Ah, foram os homens que escreveram a Bíblia aí, eles colocam o que quiser. Você já viu pessoas assim? Ah, eu não creio que a Bíblia aí é palavra de Deus, porque foi homens que escreveram. Eu falei, o macaco vai escrever Bíblia? Papagaio fala, vai escrever Bíblia? Tem um bocado de bicho que é inteligente, mas não escreve não. Escreve não. Não é verdadeira, portanto, não digno de confiança. Eles vão dizer que a Bíblia foi escrita por homens, né? E não há veracidade. Que não existe prova científica, como se a ciência pudesse provar qualquer coisa. Ou por fim, vão dizer que os que acreditam nisso são pessoas ingênuas, tampadas, que possuem problemas mentais. Eles falam que não há prova, não há veracidade da Bíblia. Mas ela é sim a palavra de Deus, escrita assim por homens. Mas esses homens inspirados pelo Espírito Santo, comprovado tanto historicamente como experimentalmente por bilhões de pessoas no mundo todo. Ela é a palavra inerrante de Deus, apto para toda nossa vida. A terceira coisa que Satanás questionou, a sua identidade e o propósito de Deus da vida. Olha o que ele diz lá no versículo 5. No verso 5. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Prosseguindo na conversa, Satanás se levantou agora para questionar a nossa identidade e o propósito de vida. Nós temos que sabermos que somos
de onde nós viemos e aonde queremos chegar. Se você não saber quem é você, aí está perdido mesmo. Tem que ter identidade e o diabo faz isso. O Senhor, quando nos chama pelo nome. O diabo que coloca apelido em pessoas. Mas o Senhor nos chama pelo nome. É pelo nome que o Senhor nos chama. Veja que ele está afirmando a Eva que o motivo de Deus negar o acesso à árvore do conhecimento é porque ele estava negando-lhe a ser igual a Deus. Aqui fala de identidade, a ser conhecido, o propósito. Nós sabemos isso que é um grande engano, pois a verdade de Deus era que o homem se tornasse tal qual ele é, pois já tinha feito com a declaração que o homem deveria ser a sua imagem e semelhança. Então não apenas seria como ele, como teria toda a sua sabedoria. Isso aconteceria pela árvore da vida, que é Cristo, no qual estamos hoje. O diabo roubou através de Adão, através de Eva e Adão, né? Roubou o domínio, a vida. Mas Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus resgatou ele como segundo e último Adão. Ele roubou, ele tomou, na verdade, Jesus tomou de Satanás aquele que ele tinha roubado da humanidade. Por isso que é necessário aceitá-lo como Senhor e Salvador, para ter a vida e a vida eterna. Com certeza você seria atacado por pessoas usadas pelo diabo para atacar com a sua identidade e propósito de vida. Eles dizem, todo crente é tampado para o mundo, ignorante, ingênuo. Está sendo enganado por pastores, exploradores. Todos eles são burros, não pensam, por isso são incapazes. As pessoas e até a família lhe dirão que você está perdendo a sua vida com essa história de ser crente. Isso não vai dar em nada, porque você precisa é de estudar se querer ser alguém na vida. A gente vê muitas pessoas falando isso para nós. Fala mesmo. Mas eu tenho uma boa notícia aqui. Deus não vai ganhar nada com a sua ignorância, com a nossa ignorância. Deus não ganha nada. No entretanto, não é o conhecimento que nos dará o propósito de vida, e sim, está em Cristo. E quem nos faz ter sentido para viver, uma vez que nele tudo se torna eterno. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, esse que fez tudo novo. Não somos loucos, não somos ignorantes. Antes, somos aqueles que é nascido de novo. Temos recebido luz da parte de Deus para viver o mais alto nível de vida que possamos viver nessa terra. A vida espiritual em Cristo, capaz de perceber e ver e entender que o homem caído é cego, não entende, não dá valor. De repente muitos passam aqui, olha, um conversando ali, falando, e outros olhando, eles não entendem. E o querido está em meio à luta, clamando, adorando, apanhando e está louvando o Senhor. Não entende, porque está cego.
Ah, pastor, agora que eu passei para ser crente, agora o negócio, quanto mais eu rezo, mais a salvação aparece. Quanto mais eu oro, mais o negócio aperreia. Antes porque estava cego. Não tinha conhecimento, não entendia. Mas quando tirou a venda, saiu das trevas, veio para a luz, aí começa a perceber, começa a sentir, começa a ver. A quarta coisa, mentir a respeito de Deus. Mentir a respeito de Deus, nos negar prazeres dessa vida. Olha lá o versículo 6. Versículo 6. Vendo que a árvore era boa, agradável e desejável. Aqui chegamos a duas outras questões. A primeira é que, no seu trabalhar para nos enganar, ele tentará nos convencer de que Deus está nos negando os prazeres da vida. Eva olhou para a árvore e viu o quanto poderia ter prazer. Nós vivemos a geração de sensações, na qual tudo é mais fácil e acessível. De sexo, drogas, filosofia sem fim, tudo está na mesa para nós, com o fim de desfrutarmos dos prazeres dessa vida caída. Mais uma vez, a questão aqui é que Deus não está nos negando os prazeres da vida. Foi Jesus mesmo que disse que veio para que tenhamos uma vida em abundância. Em todas as áreas da nossa vida. No entretanto, o que o inimigo não revela é que todo prazer tem o seu preço. Foi Deus quem nos criou com todas as glândulas do prazer. Ele foi quem criou o sexo, a comida e uma mente brilhante para pensar. Não faz sentido pensar que ele estaria negando todos esses prazeres. A questão é que Satanás quer nos fazer provar de tudo isso de uma forma caída. Mas Deus tem um prazer para nós sem a consequência da queda em Cristo. Alguém pode provar todo tipo de prazer sexual, mas nunca saberá o que é prazer sexual dentro do casamento apaixonado e abençoado por Deus. O prazer físico se misturar com uma ternura, o amor, um ambiente sem culpa e sem preocupação com os resultados. Alguém pode experimentar, inclusive viajar com drogas, em viagem com drogas, mas jamais poderá saber o que é uma experiência arrebatadora com o Espírito Santo. Eu lembro de um irmão que quando ele experimentou o Espírito Santo, quando ele experimentou o Senhor Jesus, quando ele foi liberto, ele era usuário de cocaína. E quando ele foi liberto, ele ficava, na hora da adoração, ele falou, oh, Jesus cheiroso, Jesus cheiroso. E os irmãos ficaram agoniados para saber que negócio cheiroso era esse. Aí teve um curioso que foi perguntar para ele, mas que adoração é essa, irmão? Jesus é mais cheiroso do que a cocaína. Ele experimentou Jesus. Ele experimentou algo superior, acima. Maior viagem. Tem
coisa melhor você estar na presença de Deus? Aleluia. Você está num ambiente buscando o Senhor. Faz igual o povo quando na igreja primitiva, o povo está tudo embriagado. Tá não, estou tudo cheio, embriagado com o Espírito Santo. Só com a embriaguez do Espírito Santo, você fica lúcido. Você está vendo o que está acontecendo. Está sendo renovado. Fica tudo doido. Não precisa de nenhuma substância. Só a presença. Só a presença. Só a presença do Espírito Santo. Quando o Senhor falou para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Com o Espírito Santo alguém pode se sentir importante por ser conhecedor. Alguém pode se sentir importante por ser conhecedor da filosofia humanista, mas nunca poderá viver as grandezas das revelações a respeito de Deus, a sua palavra, a sua criação. Nos faz compreender a sua bondade. A bondade, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Qual foi o caminho que Satanás trilhou para dar o tiro certeiro em Eva? Primeira coisa, as portas da queda. Está lá no versículo 6. Boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aqui estão as portas que Satanás sempre usará para sacramentar o seu engano e levá-lo à queda. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Concupiscência é o desejo exagerado. Concupiscência é isso. O desejo da carne. Paulo diz lá em Romano que a carne para nada serve, mas aquele que se inclina para a carne traz morte, mas aquele que se inclina para o Espírito traz vida. Aleluia. Porque tudo que há no mundo, a sua concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando o atrai e seduz. Tiago 1, 13 e 15, fala isso aí. Tiago 1, capítulo 1, verso 13 a 15. Amém? Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. É quando nós cedemos, a tentação não é pecado. Só quando nós caímos. O pecado, ele é gerado. O pecado, ele é gerado. Então, olha só a importância desse versículo aqui. Ó. Ele fala aqui,
contrário. Cada um é tentado pela sua cobiça, quando está atraído. Então, a cobiça, depois de ter concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Aqui, então, aqui estão claramente as portas encontradas na vida de Eva. E essas portas nós temos que fecharmos, irmãos. A concupiscência, forte desejo. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos. A cobiça arde por ter as coisas. Todos os esforços para se ter um diploma é para, no fim, ter um salário melhor. Então, pode ter as coisas, deseja ter coisas boas desta vida, não é totalmente errado. Mas aqui se esconde um laço no qual muitos irmãos têm caído, pois, ao imaginar que a vida só terá sentido se tiver muito dinheiro no futuro, fazendo estudo, uma prioridade, priorizar o estudo. Não estou falando que não tem que estudar, mas tem que colocar Deus em primeiro lugar. O dinheiro é mau? Não, o que é mau é o amor ao dinheiro. E se Deus quer se Ele quiser te enriquecer, é com um propósito, para a obra, para ajudar alguém, para o benefício de alguém. A soberba da vida, aqui está a exortação do ego, através de todas as formas possíveis. A Bíblia diz que ao comer, caíram no engano da serpente. Suas mentes foram corrompidas. Então, ao perceber que estavam nus, cozeram folhas de figueira. Justiça própria. Tiveram medo e se esconderam de Deus. Todos os irmãos que caem nesse engano, se desviam e tornam-se pessoas cheias de justiça própria. Para se justificar, afasta-se de Deus e passa a viver debaixo do medo, que muitas vezes os leva à depressão e todo tipo de coisas ruins em suas vidas. Decida hoje acreditar de uma maneira absoluta o resultado da bondade do seu Pai de amor, ainda que você não compreenda, espere pelo favor dele. Essa atitude o levará e vai te guardar debaixo do seu favor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não duvide da bondade de Deus, meu amado. Sempre nos seus lábios fala, Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Amém. Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Que muitas vezes, não por muito falar será ouvido, mas alguma coisa o Espírito Santo esclareceu no seu coração, na sua mente, trouxe clareza dessa palavra. E o Espírito Santo, ele vai se fazer mais. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, Pai, que a tua bondade possa sempre estar, meu Deus, diante de nós, que nós possamos vivenciar essa bondade do Senhor. Que nós não venhamos a dar ouvido às dúvidas, à ilusão do inimigo sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter um espírito de coragem, um espírito para avançar,
para caminhar, para estar de pé diante de Ti, Senhor. Senhor, abençoe os Teus filhos aqui no prédio, aqueles que estão nos assistindo. Continua abençoando, trazendo revelação da Tua palavra em cada coração. No nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Vamos declarar: eu sou do Senhor Jesus Cristo. A minha família é do Senhor Jesus Cristo. Nova Mutum é do Senhor Jesus Cristo. Mato Grosso é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu sou filho amado do Pai. Amém? Abra sua mão assim. Que o amor de Deus, que a graça e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Que o Senhor possa ricamente te abençoar. Você já é abençoado, mas possa ser transbordante, sacudido. Que você possa avançar durante essa semana, aquilo que você não conseguiu na semana passada. Você possa conseguir. Que você possa cumprir as metas essa semana. No nome de Jesus, que o Senhor possa guardar você e a sua família de toda a pandemia, de todo o mal, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém fez aniversário? Além do irmão Josi? O irmão Josi já... Ninguém fez? Amém? Amém. Olha, os irmãos estão convidados para tomar